Vamos lá, a gente está no Tetzvav Amud Beit. Dafra Bashar Savar. Dafra Bashar Savar é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas ali no finalzinho, de baixo para cima. Fala agora o seguinte. A gente estava falando sobre o Rav, que falou que o caso da Mishnah foi o seguinte: a pessoa que falou que vai ficar Nazir quando o filho dele nascesse, vai ficar Nazir 100 dias. Ele começa a ficar Nazir 100 dias e o filho dele nasce no meio dessa Nazir dele, ele tem que dar uma pausa e fazer a Nazir pelo filho. Agora, se ele fez essa pausa até o dia 70, ele não perdeu nada, porque depois da Nazir do filho ele vai cortar cabelo dele pela Nazir do filho. Depois ele não tem mais 30 dias para completar, que é o mínimo para deixar o cabelo crescer. Foi depois ele perde até o dia 70. Rav falou aqui na Gemara que o dia, se foi no dia 70 o próprio filho nasceu, ele ganhou um dia, o dia 70 vale para esse, o dia 70 vale para aquele. E a gente está vendo de acordo com quem que Rav fala isso, tentou falar que ele fala como Abashaul, já viu que não dá. Depois tentou falar que Rav vai falar como Rav Yossi, no caso do Zav, e a gente está por enquanto está nesse ponto aqui. Até Rav Oshaya fala que essa Tumá que falou Rav Yossi do Zav, que o caso foi o seguinte, recapitulando rapidamente. O caso foi o seguinte: a pessoa que viu duas poluções, e se ele visse a terceira ele ia ficar Zav, com Tumá de Zav mesmo, ia ter que contar 7 dias, etc. Ele viu duas, e ele, antes de ver a terceira, ele trouxe o Corban Pesach. Depois ele viu a terceira, ele não pode comer, mas Rabi Yossi fala que o Corban Pesach dele valeu, quer dizer, ele está isento de trazer Pesach Sheni. Rabi Yossi parece que, mesmo que tudo que ele encostou, tudo que ele sentou retroativamente, enquanto ele achava que ele estava puro, ficou impuro. Ele viu a terceira vez. Mesmo que retroativamente tudo ficou impuro, ele não precisa trazer Pesach Sheni, está isento. Então, fala agora o seguinte: essa tomar retroativa aqui, ela é de Oraita ou de Rabanan? Então, a gente quis falar até agora a gente chegou no ponto que era de Oraita, mas eles abriram uma exceção pro Zav, que esse buraco, enquanto ele achou que estava puro, que valeu o Corban Pesach. Fala, maravilha, Bashar, essa vai levar freio de Rabanan. Bashar fala que essa tomar retroativa é de Rabanan. Detalhe como fala Braita. Bashar é o mesmo. Aroezov, Bashvi Shelo. A pessoa que está contando, aquele Zav que está contando 7 dias puros para poder ficar completamente puro, ele vê uma poluição de novo no 7º dia. Soteira de Telefanab. Isso quebrou tudo que ele contou, todos os 7 que ele contou antes. Amar era Rabi Yochanan, Lo Nistor Ela Yomo. Rabi Yochanan fala não. Ele só anulou esse último dia. E ele pode contar mais um dia e acabou. Mais nafshach. O que ele quer me falar com isso? Isso satar, kulu satar. E não satar, não estou loemo. Se isso terminou, se isso destruiu o que ele contou, destruiu tudo. Se não destruiu nada. Se fosse um dia, agora tem que contar mais um dia do 7. Mas peraí, ele pula um dia e conta o 7. Fala, ela, não estou loemo. Não quebrou nada. Ve'amalei Rabi Yossi kai kavater. Ve'amar mikan le'abam também. E falou Rabi Oshai para Rabi Yochanan, Rabi Yossi, ele fala como você. Como falou Rabi Yossi, daqui em diante ele está tamé, e o de antes, e o que ele estava antes puro, valeu o Corban Pesach. Então Rabi Yossi fala como você. Rabi Yossi lemafreu demar, mas Rabi Yossi falou que até retroativamente ele ficou impuro. Mas lemafreu é de Rabanan. Qual é lemafreu? Então tem que ser quieto. Esse lemafreu, esse retroativo é de Rabanan, que ele impurificou tudo que é do Rabanan. Mas de Oraita ele estaria puro, tanto que valeu o Corban, e só está impuro daqui em diante, como falou Rabi Yochanan, que não soter nada. Rabi Yossi, Mik de Savar, Mik Satayom Kekulo, Zavag Morad de Maita Corban, Eich Mashkachat La, Kevan de Chaza Bepalga de Yom, Idach Palga de Yom, Sarik Lelim Shimur. Agora é o seguinte: Rabi Yossi falou que Mik Satayom Kekulo é um pouco do dia, já como todo dia. E uma parte do primeiro dia, que ele está
livre do sangue se for azavá, ou livre da poluição se for zav. Pode ser como o primeiro dia inteiro. Quer dizer, viu a poluição, viu o sangue. Ela viu o sangue não no ciclo dela, viu o sangue. E ela pode, disso que ela ficou limpa, o resto do dia já pode contar como um dia, vamos dizer assim. Zavá gurada bada korban. A zavá que viu 3 vezes, agora ela viu 3 vezes o sangue, ela precisa trazer korban. Como é que vai ser? Como é que vai funcionar? Ela viu 3 dias seguidos, ela precisa de 3 dias seguidos, ela viu sangue fora do ciclo dela. Ela precisa agora contar 7 dias limpos, etc. Quem manda casa me para Gadeu? Uma vez que ela viu na metade do segundo dia, e da para Gadeu me descer em será que o restante do dia serve para ela como o primeiro dia limpo ou não? Se quiser, você pode responder da seguinte maneira: que isso que ela viu nos 3 dias sem parar, quer dizer, 3 dias seguidos, ela não teve nem um pouco do dia limpo, porque quando ela achou que ela estava limpa, de novo ela viu de novo no dia seguinte. Então já viu que relativamente não estava limpa, por isso que não dá para contar o primeiro dia, o meio segundo dia. Ela tem que parar de ver o sangue para poder contar o meio primeiro dia. E se quiser que responder, você pode responder também que ela viu esse sangue perto de Shkat HaChamah, que nem deu para ela ficar limpa uma parte do dia para poder contar como parte do dia, então deveria contar desde o começo. Isso não é pergunta, isso seria uma pergunta para Rabi Yossi. Rabi Yossi pode continuar falando de Miksat HaMukekuló e você não tem essa pergunta para ele. Vamos começar um novo pérez. Esse novo pérez que a gente começa logo com um Mishnah bem grande. Vamos lá. A gente viu que no dia que ele acaba o Nizirut dele, ele corta o cabelo e traz 3 korbanot: korban Hatat, korban Olá, korban Shlamim. E como está tudo está escrito na Torá certinho. E isso é o que a gente, que a Mishnah chama de Tiglacha. Tiglacha, né? Yom Tiglacha, o dia de Tiglacha é o dia que ele vai cortar o cabelo e trazer esses 3 korbanot. Tem 2 tipos de Nezirut que são 30 dias. A pessoa que fala que está Nazir Stam, está Nazir 30 dias. A pessoa que fala estou Nazir 30 dias, também está Nazir 30 dias. Qual a diferença dos dois? A diferença é no dia do Tiglacha, no dia que ele vai cortar o cabelo dos korbanot. Isso é bom começar, assim vai começar a nossa Mishnah. Mishnah Amar, quem falou Areni Nazir? Eu estou Nazir Stam, não definiu o tempo que ele está Nazir. A gente já viu que o Nazir Stam é 30 dias. Megaleach Yom Shloshim Ve'echad. Ele vai cortar o cabelo dos korbanot no dia 31. Megaleach Yom Shloshim Yatzah. Mas se ele cortou o cabelo e trouxe os korbanot no 30º dia, também saiu de Chová. Aqui fala como Bediavat saiu de Chová, porque Miksat HaMukekuló, um pouco do dia, já como todo dia, valeu 30 dias. Se ele falou Nazir, está. Mas quem falou Areni Nazir Shloshim Yom, e daqui você aprende, daqui você entende que eu estou Nazir 30 dias completos, Imgilach Leom Shloshim, Lo Yatzah. Se ele, nesse caso, se ele cortou o cabelo e trouxe korbanot no 30º dia, não saiu de Chová e precisa contar todos os 30 de novo. Ele atrapalhou a contagem dele no último dia. Porque 30 dias completos. Por que ele falaria que vai fazer Megalê? O que é isso? A pessoa que falou que está Nazir, sem definir o tempo, de 30 dias. A pessoa que falou que... outro caso, a pessoa falar, eu estou Nazir, recebeu o Nazir 30 dias. Tá, diferente. Quando ele fala, eu estou Nazir 30 dias, são 30 dias completos. Quando ele falou Nazir Stam, uma vez que a gente fala que está mínima 30 dias, a gente bota aquela regra de Miksat HaMukekuló, um pouco do dia já é considerado o dia inteiro. Um pouco do dia que ele ficou antes de cortar o cabelo, esse pouquinho de dia, já leva como o dia todo. Certo? Isso para os 2 casos? Só no caso do que ele falou, que não falou nada.
Que a gente define que o mínimo é 30 dias. Agora, quando ela falou 30 dias Tem sentido. Completo. Isso. Bom, então na Nezirut está, mas a gente fala um certo tempo pouco longo. Então, é 30º dia, ele tem aqui 2 dias, quer dizer, o dia do Nazir e o dia que ele não está mais Nazir. O último dia do Nazir e a primeira dia que ele veio depois do Nazir. Isso só que está. Que é? Está. Agora, o caso aqui é a pessoa que ele fez a promessa de 2 Neziruyot. Então, se o 30º dia, quem falou está, ele vale como o último do Nazir, e o primeiro que ele não é mais Nazir, se ele fez 2 Neziruyot, então ele valeu como o último de um, o primeiro do outro. Fala Mishnah. Mishnah Nazar Shtei Neziruyot. Quem falou que pegou 2 Nezirut Stam, quer dizer, ele tem que contar 30 dias para cá, depois mais 30 dias para a segunda. Megalechet Arishonah Yom Shloshim Ve'echad. A princípio, corta o cabelo do quer dizer, acaba com a primeira Nezirut no dia 31. Ve'et Ashniah Yom Shloshim Ve'echad. E a segunda no dia 61. Quer dizer, já que ele cortou a primeira no dia 31, no próprio dia 31 ele já começou a segunda. No dia 31 que ele cortou o cabelo da primeira, já valeu como o primeiro dia de segunda, só seria 62. Agora, se ele cortou o cabelo da primeira Nezirut, no dia 30, que a gente viu que saiu de Chová, ele pode cortar a segunda no dia 60. Também, o 30º dia valeu como o último do Nezirut, primeiro como o outro. Agora, se ele desculpa, nesse caso de 30, o 30 é dessa, depois ele começa de novo e conta mais 30 e 60. Agora, se ele cortou o cabelo no dia 60 menos 1, quer dizer, no dia 59, ele saiu de Chová. Por quê? Qual é o caso dele cortar no dia 60 menos 1? Ele contou 30 dias, certo? No 30º dia ele cortou o cabelo. No 30º. Então o 30º dia foi o 30º da primeira Nezirut. E o 30º dia é o primeiro da segunda Nezirut. Então o dia 31 seria o 2. Então ele vai acabar no 59. Que é? Vamos lá. A Mishnah fala alguns casos. O primeiro caso é o seguinte: o cara que falou, nosso caso aqui, a pessoa que falou que pegou 2 Neziruyot de uma vez. Então 2 de 30 dias. Vamos supor que ele contou lá 1, 2, 3, já 30. Aí ele completou o 30, cortou no 31. Ele cortou no 31, esse 31 já é o primeiro, ele corta o cabelo, já é o primeiro da outra Nezirut, e a outra ele corta no 61. Certo? 61 do total. Contou mais 30 dias. Até aqui, tudo bem. O outro caso é o caso que ele cortou no dia 30, começou a contar no dia seguinte a Nezirut, da outra Nezirut, ele corta a outra no dia 60. 30 mais 30, 60. Cortou no dia 30, dia 30 já corta Não, o primeiro dia também. O segundo caso da Mishnah tu cortou no dia 30, começa a contar no dia seguinte e acaba no 60. Tá. Agora, fala a Mishnah, tem mais. Se ele cortou no dia 30, 30 é o primeiro dia. 30 pode ser o primeiro dia. E o outro, se ele cortou no dia 59, também sai de Chová. Porque o 30 é o último de um, e é o primeiro do outro. Então 30 são 2 dias, vamos dizer assim. 30, 59 dá 30 30 dias. e 59 também dá 30. Porque o 30 é 1, Isso é o 1 já é 2, o 3 já é... O 2 já é 3, 59 é 60. Certo? Maior menos menor mais 1. Vezó é dut reid rabi papias. Mas não lembro. Menor mais 1. Essa é a adulta, essa é o testemunho que testemunhou Rabi Papias, lá em Avne. Al-Misha Nazar Shtei Neziruyot, quem que fez 2 Neziruyot, Shem Gilach et Arishonah Yom Shloshim, Megalech et Arishonah Yom Shishim.
A princípio, quem cortou o cabelo no dia 30, corta do segundo dia 60. Ele testemunha de alguém. E se ele cortou no dia 60 menos 1, 59, saiu de Chová. Que o dia 30 conta para o segundo Nezirut também, como Nezirut. Atrasar um dia não tem problema, né? É mínimo, quando se fala isso, é mínimo, né? mínimo, Se você atrasar um dia, 2, não tem problema. Né? Se você estender. Aí que tá. Depende daquilo. Aí a gente entra naquela discussão que ele completou a Nezirut, mas não trouxe o Corban ainda. Tem que finalizar o... Está tudo... se ele acaba assim purificando, se ele... Aqui fala o nome de quem ele testemunhou fazendo isso? Não. Quê? Aqui não fala quem ele testemunhou fazendo isso. Não é que ele testemunhou que fizeram. Ele testemunhou que assim se faz. Ele foi lá na frente de Ramim Yavnei e fez a testemunho que é assim que se faz. Vamos lá. O Nazir que se purificou, ele pegou a impureza de um morto, dentro dos dias do Nezirut dele, ele quebrou toda a contagem dele. Tem que contar de novo. Como é que ele faz? Então, primeiro ele precisa se purificar do jeito que se purifica para o morto. Como é que se purifica para o morto? Tem lá 7 dias que ele tem que contar. Ele joga sobre ele a água lá com as cinzas da vaca vermelha no 3º dia e no 7º dia. E no final dos 7 dias ele corta o cabelo dele da Nezirut que ele contou que foi quebrada, corta o cabelo. E depois ele começa de novo a contar a Nezirut dele. De novo, do começo. Agora, se ele se purificou para o morto, depois de ter acabado os dias dele contar a Nezirut, no dia que ele ia cortar o cabelo. Mas ele ainda não conseguiu cortar o cabelo e trazer os korbanot. Então, nesse caso, ao invés de... O cara antes de cortar já prometeu outro. Não. O primeiro caso é o quê? Ele está contando lá. Está no 10º dia, 15º dia, simplificou. Quebrou todos os 15 dias que ele contou. Tem que fazer toda a cerimônia lá de se purificar, 7 dias, no 3º e no 7º leva lá a água do conselho para do mato, tal, corta o cabelo e começa de novo, do zero. O outro caso é, por exemplo, o cara falou que está Nazir, ele contou 30 dias. No dia que ele ia levar o Corban, ele se purificou. Mas antes de levar o Corban. Nesse caso, uma vez que ele já completou a Nezirut dele, ele conta os 7 dias porque ele precisa se purificar. E depois já pode trazer o Corban e cortar o cabelo como... Valeu os 30 dias. Valeu os 30, exatamente. Vamos lá, Mishnah. Mishamar Hareni Nazir. Recebeu Nezirut, Stam 30 dias. Nitmayom Shloshim. No 30º dia lá, pegou impureza. Soteretakol. Ele quebrou todos os dias que ele contou. Rabi Eliezer Omer, não soter ela Shiva. Rabi Eliezer fala não quebrou tudo. Só conta 7 dias que ele precisa para se purificar e traz o Corban. Agora, aquele que falou Arei Nazir Shloshim Yom, aquele que falou eu estou Nazir 30 dias, que aí todo mundo concorda que são 30 dias completos, mas se ele se purificou no 30º dia, até Rabi Eliezer concorda que, uma vez que ele precisava ter 30 dias completos, aqui ele quebrou tudo, tem que contar tudo de novo. Certo? Acabou aqui o Mishnah? Não, mais um pouquinho. Hareni Nazir Neyayom. Nitmayom Yasoter. Não, tem mais a Hareni Nazir. Começa. A pessoa começa a próxima. Agora tem uma parte. Vai acrescentar um pouquinho do que a gente falou antes. Ramim e Rabi Eliezer discutiram então se a pessoa se purificou no dia que terminava a Nezirut dele. Ramim fala que quebrou tudo. Rabi Eliezer fala que se foi no 30º dia, do último dia lá do Stam,
não quebrou. Agora, se foi depois dos dias, depois do dia que ele terminou, agora o caso é o seguinte, isso aqui a gente falou tudo Nazirut Stam, que foram 30 dias. O caso aqui é se ele falou que está Nazir 100 dias. Aren Nazir meia yom. Usou Nazir 100 dias. Nitma yom meia. E ele simplificou no 100º dia, no último dia. Soter etakol. Ele destruiu todos os 100 dias que ele contou. E ele precisa esperar 7 dias para se purificar, cortar o cabelo, trazer os korbanot para fazer tumá, volta e conta de novo 100 dias. Parecido com o que está na cama que já me falaram na Mishnah passada. Acho que é dos 30 dias. Rav Eliezer Omer, e não Soter ela shloshim. Rav Eliezer ele vem aqui e fala, não. Ele só destruiu 30 dias. Uma vez que ele se purificou no dia que ele ia trazer, no dia que terminava o Naziru dele, ele não acaba com tudo, e sim, ele precisa, depois que dos 7 dias que ele precisa se purificar, mais 30 dias. E o motivo da beleza, ele vai explicar na Gemara é o quê? Porque está escrito na Torá, Vezot Torah Nazir Beyom Meleot Emei Nizirot. Essa é a Torá do Nazir, no dia que ele acabar o Naziru dele. A Torá falou o quê? Se ele se purificou no dia que ele acabou, Torá do Nazir, dá mais uma Nazirut para ele. A Nazirut são 30 dias. Nitmai Almei Avechad. Agora, vamos supor que ele já terminou. Até para Hamim agora ele terminou. Ele falou que vai ficar 100 dias de Nazirut. Ele terminou os 100 dias completos. E ele simplificou no dia 101. Mas ele ainda tinha que trazer korban. Soter Shloshim Yom. Nesse caso, até Hamim falam para ele que ele tem que... Hamim falam que ele tem que contar 7 dias, depois contar mais 30. Porque ele 30, já terminou os 100. Mas esses 30 ele não é Nazir. Isso, Pachuta esses tá contando. 30... Que? Pachuta está contando, não é que ele é Nazir durante esses 30. Não. Tem que ser Nazir mais 30 Nazir dias? mais 30. Depois dos 7 que ele simplificar, Nazir mais 30. Porque é o mínimo de Nazirut. E agora já que ele... Antes dele trazer o korban e cortar o cabelo... Quer dizer, mais 30 sem vinho, sem nada? Das 30 total. Não, só para contar os dias. Agora, Rav Eliezer Omer, e não Soter ela Shivá. Rav Eliezer fala uma vez que já estava no dia 101, só esses 7 dias para se purificar, depois já traz korban imediatamente. E aqui ele traz aqui, o que traz aqui, ela com o Hamim. Fala Gemara. Misha Amar, Hareni Nazir. A Gemara fala o seguinte, a pessoa que falou, eu estou Nazir, Venitmayim Shloshim, e ela se purificou no dia 30. Soter etakol. Destruiu tudo, tem que contar 30 dias de novo. Rav Eliezer Omer, não Soter ela Shivá. Como a gente falou na nossa Mishnah, Rav Eliezer fala que só destruiu 7 dias. E ele precisa contar quantos 7 dias para ele se purificar e já pode trazer os korbanot e cortar o cabelo. Kassavar Rav Eliezer kol achar meleot shivá soter. Todo aquele que... Rav Eliezer, a regra de Rav Eliezer é o seguinte, todo aquele que se purificou depois de terminar a Nazirut, não, ele só conta 7 dias para se purificar e pode trazer o korbanot. Por isso que Rav Eliezer fala que se purificou no dia 101, todo mundo que definiu o tempo é um tempo completo. Quando a pessoa falou que está Nazir 100 dias e ela completou os 100, simplificou no 101, para ele não destruiu nada, pode só contar os 7 e trazer o korban de novo. Assim também a pessoa que falou que está Nazir Stam, no 30º dia, uma vez que um pouco do dia, como se fosse todo dia, já completou também. Já completou também, ele fala para você, para contar mais 7 e trazer o korban. Por outro lado, se purificou no dia 100, se a pessoa falou que vai ficar Nazir 100 dias, se purificou no dia 100, no 100º dia, uma vez que ele falou que vai ficar Nazir 100 dias, tem que ser 100 dias completos. Então, por isso que nesse caso ele fala que tem que contar mais 30. Arenas, uma pessoa que fala que Nazir 30 dias, são 30 dias completos, vem da Mitalem, Shloshim, Soter etakol. Se purificou no 30º dia, quebra tudo. Por que quebra tudo? Porque ele falou 30 dias, ele falou 30 dias completos. Shlopai Rav Eliezer de Amar, Shlemin.
Ele não discutiu, porque quando ele fala 30 dias, ele fala 30 dias completos. Arenas, ele é uma pessoa que fala que das vezes 100 dias, ele simplificou no 100º dia, se quando quebrou tudo, mas ele achou só 30 dias. Agora, Vechulá, que de Ravina no Baaliba de Barpadá, Rav Matna. E toda essa Mishnah está sendo explicada, como a gente já explicou, mas como já falou mais para trás, no Daf Vav, por que falou Barpadá, em nome de Rav Matna, do que a gente falou aqui na Mishnah, que a gente já se antecipou, explicou, pelo que está escrito na Torá, Vezot Torah Nazir, Beomilot Beizro. Essa é a Torah Nazir, ele tem que de novo ficar Nazir Stam, Nazir Stam 30 dias. Fala a Mishnah. Na Mishnah passada a gente viu nos dinim de Nazir que se purificou para o morto, que quebrou toda a contagem que ele tinha feito na Nazirut. E ele precisa se cortar esse cabelo, que o cabelo dele está tamê, vamos dizer assim, e contar de novo a Nazirut dele com o cabelo tahor. Agora, a Mishnah vai falar, a gente vai ver no Perek Zayin, a gente vai ver que tem tumot, que tem impurezas, que não impurifica o cabelo do Nazir. Isso a gente vai ver quais são exatamente no Perek Zayin. Agora a gente vai falar sobre uma delas. Qual é o caso? O caso é o seguinte: a pessoa que Mishnazar veio beber Takbarot. Ele recebeu o Neder de Nazir, mas ele estava onde lá? Ele já estava dentro do cemitério. Afilu Hayasham Shloshim Yom, mesmo que ele ficou lá dentro de 30 dias, quer dizer, todos os dias de Nazirut dele ele ficou lá dentro, e ele fez todos os detalhes da Nazirut quando eles estavam lá dentro. Não bebeu vinho, não cortou o cabelo, e nem se purificou para o morto do jeito que se purificaria o cabelo dele, ele só estava ali dentro do Beit HaKbarot. Esses dias que ele estava lá dentro não contam para a Nazirut dele. Só depois que ele sair do Beit HaKbarot e ele se purificar da impureza dele, aí ele começa com a contagem do Nazirut. Por outro lado, ele também não é obrigado a trazer Korban Tumah de Tumah Tumet, que o Nazir deveria trazer quando ele se purifica, de repente se purificou, tem que trazer o Korban por ter se purificado, cortar o cabelo e começar de novo. Ele não precisa. A gente vai ver lá no Perek Zayin, tem a lista de quando precisa e quando não precisa. Agora, isso é o caso que ele fez o Neder de Nazir, ele estava dentro do cemitério. Mas se ele saiu e entrou, olhando na minha menina, me vi Korban Tumah. Se ele saiu do cemitério e aí começou a contar os dias, e aí ele entrou de novo depois, uma vez que ele começou a contar os dias, ele entrou de novo, aqueles dias contaram, ele quebrou aqueles dias, ele precisa ter Korban porque ele se purificou. Ia cortar o cabelo então para começar de novo com pureza. Rabbeinu Omer, Lo Babayom. Rabbeinu fala que se for no mesmo dia que ele entrou e saiu, não contou, uma vez que não contou, também não traz Korban, também não tem que cortar o cabelo. Shinemar, Vehaimim Arishonim, como está escrito sobre os primeiros dias caíram, até que ele tenha primeiros dias. Se ele não tiver primeiros dias, quer dizer, se a contagem nem começou, ele não precisa trazer Korban e nem cortar o cabelo por ter se purificado e começar a contar de novo. Fala Gemara. A Gemara vai trazer a discussão dos Amoraim no caso do cara que falou que está Nazir dentro do cemitério. Itme. Misha Nazar veio ver da Gemara, Rabi Yochanan amar Nazirut Halalav, Reish Lakish amar Nazirut Halalav. Tem a discussão Rabi Yochanan Lakish. A pessoa que fala que está Nazir dentro do cemitério, se a Nazirut começou ou não. Rabi Yochanan fala que a Nazirut começou, ele é proibido de beber vinho, ele é proibido de cortar cabelo, ele tem que tomar cuidado com a tumá, com a impureza do morto. E então ele pode sim purificar o seu Nazirut. Ele aqui fala nem começou, ele tem que sair para começar. Rabi Yochanan amar Nazirut halalav savar mitla talha kavekaima keva de mashka khatara khalha. Fala Gemara, Rabi Yochanan ele fala que a Nazirut começou imediatamente, que a Nazirut ela começou, quer dizer, a Nazirut começa, mas ela está impedida de ser contada porque ele está no Beit HaKbarot. Ela está pendurada enquanto ele está tamê. Quando ele está impuro, ele fez um Neder de Nazir enquanto ele estava impuro, ela está lá pendurada
pela tomada dele, não começa, que vai ter mais cartará, uma vez que ele ficar puro, começa a contar. Mas a Nezirut está lá. Resh Lakish, por outro lado, Resh Lakish amar, en Nezirut halalav, e Hadar ve amar, chayle alei, veilolo. A Nezirut não vem para ele, a não ser que depois que ele sair do Beit HaKvarot e se purificar, ele falar, começou. Senão, nem começa. A diferença de Rabi Yochanan e Resh Lakish é que para Rabi Yochanan ele não precisa fazer mais nada, é só se purificar que a Nezirut começa automático. E Resh Lakish fala, não, uma vez quando ele fez o Nezirut para estar Nazir, ele não poderia ter começado, então ele tem que de novo fazer alguma coisa para começar. Ei, tiver Rabi Yochanan, Rabi Yochanan, Resh Lakish. A nossa Mishnah, Zarabi Beit HaKvarot Afilu Hayasham Shloshim Yom, e não lembro da vida do Korban Tumah. A gente fala a nossa Mishnah, que a pessoa que estava no Beit HaKvarot, que falou que está Nazir, se mesmo ele ficou lá 30 dias, não conta, não precisa ter Korban. Parece o que? Korban Tumah ou de Lomaite? Ele não precisa ter Korban, por ter simplificado, porque ele já estava lá, quando fez o Neder, mas a Nezirut está valendo. Fala com a Malei, falou para ele, não dá, você não vem provar dessa Mishnah para mim, por quê? Eno beturat tumah, eno beturat korban. Essa uma vez que ele não está, que não conta para ele não está se ele não conta, quer dizer que não começou no Nezirut. Se ele não começou no Nezirut, quer dizer que não começou a proibição de se purificar. Se ele não começou a purificar, por isso que não tem que ter korban. Mas não vem provar que tem que ter korban, é porque começou no Nezirut. Agora aí vem, então eu vou te perguntar de outro lugar da Braita. Da Braita que fala o seguinte: Misha yatameh venazar. A pessoa estava com tomate met, não tinha se purificado ainda, e ele fez o neder de ficar nazir. Asur legaler, belistot yain, por ele também metim. Ele não pode cortar o cabelo, não pode beber vinho, e não pode se purificar para outro morto. Por mais que ele estava no meio da impureza do morto, não tinha se purificado ainda. Vem Miguelach, e se ele transgrediu alguma dessas coisas do nazir, ele vai levar lá as chibatadas, as 40 chibatadas. E a Marta bicho numa chaila. Ah, não estava nesse bem. Ela é a Marta lo chaila, a mais bem. Se você falar que está valendo a Nezirut, por isso que se ele transgredir, ele leva as patadas lá, põe. Transgrediu alguma coisa. Agora se falar que nem estava, a Nezirut não estava valendo, por que ele apanha? Por que ele leva as patadas? Então fala, fala, responde para ele, Shalakish para Rabi Yochanan, sabem o que está tratando essa braita? No caso que ele saiu, começou a contar e entrou de novo. Eite veio, pergunta a Gemara, mais uma linha. En ben tamesh nazar. En nazir taor shenitma, ela tamesh nazar. Ela tamesh nazar, shvi shelo, olhe lo minyan, en nazir taor shenitma, en shvi shelo olhe lo minyan. Veisa kadat lo chayla, amai olhe lo minyan. Vem a Gemara e pergunta outra, Rabi Yochanan fez outra pergunta para Resh Lakish. A Braita fala o seguinte: não tem diferença entre a pessoa que estava tamé, que fez o neder de ficar nazir, entre o nazir que estava puro, que se impurificou, a não ser que o tamé, que fez o neder de ficar nazir, o 7º dia dele, que ele fica puro, começa a contar como o primeiro de Nezirut. E o nazir que estava puro e se impurificou, o 7º dia dele de impureza não conta como o primeiro de novo, ele precisa terminar esses 7. E se você falar que não estava valendo Nezirut quando ele fez o Nezirut, quando ele estava impuro, que não começou a valer, por que o 7º dia dele conta como o primeiro de Nezirut? Bom, a gente não... Isso aqui, essas perguntas de Resh Lakish, da Rabi Yochanan vai até o final. A gente começa amanhã dessa pergunta.